Pecado, aquilo que nos afasta de Deus eternamente. Introdução. Destituído de todos os privilégios celestiais, Satanás, Lúcifer, achou no homem a coroa da criação de Deus, a maneira de vingar-se do Criador. Desta forma, arquitetou um plano para levar Adão e Eva a desobedecerem à ordem divina. Ao dar ouvidos às suas palavras enganosas, Eva e Adão cederam ao engano da serpente. O egoísmo e a rebelião é o principal fundamento do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, este mal passou a todos os homens. Por causa dele, a morte entrou no mundo, tirou a inocência do homem, separou-o do seu Criador, reduziu o tempo de vida na terra e alterou o comportamento dos humanos. Fez juízo cair sobre a mulher quando foi acrescentada dor à sua conceição, tornou inacessível a árvore da vida, mexeu na natureza em todos os seres viventes, quer réptil ou aves, plantas e rios, céu e terra. O pecado não só afetou o homem, mas toda a natureza. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, diz que a natureza está até agora com dores de parto por causa dos pecados dos homens. Percebemos que há alguns anos para cá, catástrofes em grandes escalas acontecendo no planeta. Quem não lembra do tsunami no Oriente, do terremoto no Haiti, as enchentes em Santa Catarina e Rio de Janeiro, a destruição da camada de ozônio devido às queimadas e a liberação de gases tóxicos das indústrias culminando no aquecimento global? Deus disse a Adão, depois do pecado, maldito é o solo por causa de ti. Gênesis 3,17. Tudo de mal que existe no mundo, como corrupção, politicagem suja, doenças, ódios, assassinatos, homicídios, assaltos, sensualidade, estupros, aborto, suicídio, guerra, desamor, pornografia, mentira, traição, falsidade, engano, soberba, inveja, tramas, egoísmo, ira, avareza, luxúria, preguiça, gula, feitiçaria, astrologia, encantos, prognósticos, adivinhos, inimizades, porfias, idolatrias, vícios, orgulho, emulações, contendas, homossexualismo, lesbianismo, dentre outras coisas horrendas, é por causa do pecado. Com essa natureza pecaminosa, o ser humano comete atos pecaminosos cada vez mais horrendos contra Deus e o seu próximo. Foram 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, mais de 50 milhões na Segunda, mais de 20 milhões de assassinatos pela loucura de Lúcifer e cerca de 100 milhões de vítimas do comunismo ateu. O homem criou seu mundo e esqueceu-se de deixar um lugar para Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu a semelhança, caráter moral de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Glória aqui do grego é doxa, significando resplendor visível do perfeito caráter de Deus, que o homem perdeu. Mas Jesus veio ao mundo para que, através de sua morte, todos que o aceitem como Senhor e Salvador de sua vida terão a vida restaurada. Dessa forma, ele restaura a semelhança do homem perdida com o pecado, conduzindo-o novamente a Deus através do seu sangue. Definindo o pecado. Pecado é a não conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Strong. O pecado sempre foi um termo usado dentro de um contexto religioso, descrevendo qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer coisa que desconsidere suas leis morais. O pecado é contravenção, é transgressão, é iniquidade, é erro, é fracasso. A falta de lei e injustiça é um mal que afasta e sempre afastará o homem de Deus. O pecado é a principal e única coisa que pode nos afastar do Senhor. No hebraico, o pecado é chamado de ata. Em latim, o termo é peccato. No grego é amartia. Este termo, amartia, é derivado de uma raiz que indica errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes desviando-se do mesmo. Esta palavra, porém, veio a ter também um significado geral, indicando o princípio e as manifestações de pecado, sem dar qualquer atenção ao seu significado original. O trecho de 1 João 3,4 usa o vocábulo anomia, desregramento, desvio da verdade conhecida, da retidão moral. O pecado tanto é um ato como é uma condição, é o estado dos homens sem regeneração, que manifesta na forma de numerosos e perversos atos.
Pecar é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. O pecado é a oposição a Deus e a seus princípios em autêntica rebelião da alma, e isso leva a parabases, transgressão contra princípios piedosos reconhecidos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago 2,11. O que também leva o indivíduo à paranomia, a quebra da lei, o afastamento da lei moral. Leia Atos. Então, Paulo lhe disse, Deus te ferirá parede branqueada, e tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei? E contra a lei me mandas ferir? Atos 23:3. Nossos pecados também são passos em falso, isto é, paraptoma, do grego. Propositadamente caímos para um lado, desviamo-nos pela tangente, apesar de estarmos instruídos o bastante para não fazê-lo. Desse modo, o Novo Testamento descreve o pecado sob a variedade de modos, cada um deles com o uso de um quadro falando sobre o que isto significa. Cristo Jesus é a cura de cada uma dessas manifestações do pecado, pois a sua expiação apaga a dívida, e a santificação em Cristo transforma o pecador para que seja um santo e celestial. E Deus é fiel e justo, conferindo esse imenso benefício aos homens que submetem a Ele, isto é, exercem a fé em Cristo e ao seu mundo eterno, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios